contradições. Aí está o lugar onde Jesus Cristo encontrou o povo de Deus. Estavam nessa condição, algemados por essa condição. Estavam presos a tradições de anciãos. Aí está o estado espiritual do povo de Israel na época de Cristo. Como resultado, cada um estava seguindo o seu próprio caminho. Seguindo o seu próprio caminho. Quando o homem está seguindo o seu próprio caminho, isso quer dizer que ele deu as costas para o caminho de Deus. Ele está seguindo nos seus próprios caminhos. As Escrituras registram que Jesus estava contemplando Israel e vendo o povo. Jesus via que o povo tinha abandonado a sua verdadeira direção. Cada um estava seguindo o seu próprio caminho. Ovelhas sem pastor. E a causa fundamental disso é que abandonaram as Escrituras sagradas. E quando nós abandonamos as Escrituras sagradas, o resultado é que perdemos o conhecimento do poder de Deus. Aí o que nos resta é seguir as propostas do mundo. Pois perdemos a nossa segurança, perdemos o nosso guardião, perdemos o nosso escudo contra os dardos inflamados do maligno. E a nossa mente vai devagar nas propostas do mundo. Com isso, vamos esquecer que nós estamos numa batalha espiritual. Nós vamos esquecer que nós temos um espírito. Nós vamos esquecer que temos um espírito. Aí então, vamos cair nos legados dos anciãos. Foi isso que aconteceu com Israel no tempo de Cristo. E Jesus teve que dizer para eles: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí está a sentença de Jesus Cristo. Vocês erram em não conhecer as Escrituras sagradas e nem conhecer o poder de Deus. Aí está o grande problema da época de Jesus Cristo. E Jesus levantou isso diante dos olhos daquele povo. Pois o povo admirava Jesus Cristo, porque era um homem que tinha autoridade nas suas palavras e tinha um ensinamento diferente dos sacerdotes de então. Pois quando Jesus Cristo falava,
os demônios eram expulsos. E o povo perguntava: que doutrina é essa? Uma nova doutrina. Ele fala com autoridade. E muitos queriam saber de onde vinha esta autoridade. De onde vinha esta autoridade? E Jesus tentava passar esse caminho. Mas o povo não entendia Jesus Cristo. E Jesus perguntava para eles: por que vocês não entendem as minhas palavras? Por que vocês não entendem as minhas palavras? Qual era a causa? Que estavam cegos para as palavras de Jesus Cristo. É que seus ouvidos estavam cheios da tradição dos anciãos, da tradição dos homens, do conhecimento dos homens, e estavam distantes do conhecimento das Escrituras Sagradas. Então não podiam entender as palavras de Jesus Cristo, pois não tinham intimidade com as Escrituras Sagradas. Liam as Escrituras Sagradas, mas com o olhar da tradição. É o problema da interpretação das Escrituras Sagradas que estava bloqueando a visão daquele povo, e eles não conseguiam olhar para Jesus Cristo. Aí Jesus dizia: ah, Israel, que matas os profetas, vocês que matam os profetas. Aí que está: vocês matam os profetas, matam os portadores da palavra. Vocês não querem ouvir a palavra. Jesus dizia isso para aquele povo: vocês não querem ouvir a palavra. Resultado: não conseguiam entender a voz de Jesus Cristo. Não conseguiam entender as palavras de Jesus Cristo. Estavam cegos, porque estavam num outro panorama, distante da vontade de Deus. Então, o grande foco deles era contemplar a instituição. O grande orgulho dele era contemplar a instituição. E isso nós vemos naquele fato quando ele diz: Senhor, que grandes pedras! Olhando para o templo, para a grandiosidade daquele edifício. Tinham edifícios grandiosos e se espelhavam, se orgulhavam nesta instituição. Enquanto que o Messias estava no meio deles, eles não reconheciam o Messias, não reconheciam suas palavras. Jesus estranhava: por que vocês não reconhecem minhas palavras? Creiam pelo menos nas obras que eu estou fazendo. Pelas obras reconheçam que vim do Pai. Pois Jesus curava enfermos, dava vista a cegos, mudos falavam, paralíticos andavam. Grandes sinais para aquele povo que gostavam de ver sinais. Os sinais identificavam que o homem era de Deus. E Jesus fazia estes sinais a olhos vistos. Mas com tudo isso, havia naquele povo um espírito de incredulidade.
Isso já era fruto. Fruto do quê? O que é que está por trás? Ensinamento de homens. Ensinamento de homens e abandono das escrituras sagradas. Eram conduzidos por interpretações de homens. Com isso não podiam nem ver o poder de Deus, nem conhecer o poder de Deus. Estavam distantes. Então se apegavam a materialidades, contemplavam pedras, contemplavam os templos. Olha que grande pedra. Jesus olha para aquela pedra, para aquela instituição religiosa e diz: não ficará pedra sobre pedra. Isso é algo que provocou a indignação deles, pois o seu fundamento agora estava na instituição. E Jesus dizia para ele: vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje estamos a 2000 anos de Cristo. A gente devia pegar esse quadro e pensar bem nele. Aonde está nosso olhar? Nas instituições? Nas denominações? Pois nós, hoje, somos dirigidos pelo Espírito de Deus. As Escrituras dizem: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Está colocado bem claro diante dos nossos olhos o estilo de vida do povo de Deus para os dias de hoje, sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, temos um mestre por excelência. Quem é nosso mestre? O Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? O Paracleto. O Paracleto. O Auxiliador. Aquele que vai trazer Jesus Cristo para dentro de nós. Aí está o Espírito Santo. O Auxiliador. Jesus disse certa feita: vocês não virão a mim se o Pai não trouxer vocês a mim. Muitos acharam dura essa palavra. Então abandonaram Jesus Cristo. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês também vão me abandonar? Aí Pedro diz: Senhor, se nós te abandonarmos, para quem iremos? Não teremos para onde ir. E o Pai de Jesus Cristo, nós sabemos que é o Espírito Santo, pois foi o Espírito Santo que cobriu Maria. 9 meses depois, Maria colocou Jesus Cristo no mundo. E Jesus diz: vocês somente virão a mim se o Pai conduzir vocês a mim. Quer dizer, é o Espírito Santo quem vai revelar Jesus Cristo para nós. E Jesus disse: eu sou a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito da verdade. Isso quer dizer que somente vamos conhecer Jesus Cristo através da iluminação do Espírito Santo. Aí podemos ver com clareza o nosso estilo de vida. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus.
É o Espírito Santo quem vai trazer Jesus Cristo para dentro de nós. E quando temos Jesus Cristo dentro de nós, temos aquela pessoa que nos revela Deus. Nós vamos conhecer Deus unicamente através da pessoa de Jesus Cristo. É Jesus quem nos traz Deus. É uma boa nova, né? Assim, nós passamos a ver como devemos nos conduzir nesse mundo. Primeiro, temos que conhecer o Espírito Santo, pois ele vai trazer Jesus Cristo para nós. E Jesus Cristo é a figura que nos traz a presença de Deus. Jesus disse para Felipe: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Olha quem vai mostrar Deus para o mundo: Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Mas somente podemos conhecer isto quando fizermos um fundamento. E esse fundamento é a Escritura Sagrada. Escritura Sagrada, Espírito Santo. Aí está a nossa fundamentação. Escritura Sagrada, Espírito Santo. Aí podemos compreender quando Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus estava dizendo que as Escrituras é que vai nos levar ao conhecimento do poder de Deus, Espírito Santo. Aí está a causa daquela autoridade que estava em Jesus Cristo. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aí está o modo como devemos proceder também, pois Jesus é nosso modelo. Meditar na Escritura Sagrada. Isso é o nosso preenchimento. É isso que nos vai dar a capacitação para ver a autoridade que estava em Jesus Cristo. E tudo que estava em Jesus Cristo pode estar ao nosso alcance, pois ele disse: eu sou o caminho. É por esse caminho que vamos entender as obras de Jesus Cristo aqui na terra. Aquele povo não conseguia ver as obras de Jesus Cristo, a causa, e perguntavam: de onde vem esse poder? Eles não sabiam da causa da autoridade de Jesus Cristo, porque estavam distanciados da palavra. Hoje, 2000 anos depois, nós podemos ver com tranquilidade a causa da autoridade que estava em Jesus Cristo. Ele o disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Essas palavras ecoaram naquela época. Chegam a nós como uma advertência para que saibamos onde está a autoridade de Jesus Cristo e possamos nos revestir desta autoridade. É um chamamento. E a grande ansiedade que batia na mente de Jesus Cristo era proclamar o reino de Deus. Dizer a todas as cidades de Israel: o reino de Deus é chegado. E esta mentalidade de Jesus Cristo, ele queria que em cada geração fosse proclamada esta mensagem: o reino de Deus é chegado. Aí está a causa básica da nossa unificação, a proclamação que o reino de Deus é chegado. Quando nós proclamamos essa mente de Jesus Cristo, esta vontade de Jesus Cristo, nós vamos encontrar o caminho da nossa unificação, pois quando chegamos à cruz,
nos tornamos iguais. Valeu, né? Valeu, né? Quando nos chegamos à cruz, nos tornamos iguais. Novas criaturas, cidadãos do reino de Deus. E de proclamar em cada geração que o reino de Deus é chegado. A toda a tribo, nação e língua, raças e povos. Quando for feito isso, chegará o fim. Palavras de Jesus Cristo. Passarão o céu e a terra. Disse Jesus, as minhas palavras não passarão. Aí está o processo de unificação do povo. Pois Deus quer que nós sejamos um. E quando pregamos o evangelho do reino de Deus, que o reino de Deus é chegado, nós nos unificamos como um povo. Um só Deus, uma só mensagem, um só Espírito. Aí está o que devemos proclamar em nossa geração. Esta é a mensagem de Jesus Cristo. Para não nos perdermos na tradição, no legado dos anciãos, que causa divisão, porque vai causar diversidade de doutrinas e isso, o aparecimento de diversidade de igrejas, meios de condução. Igreja é um meio de condução, é um veículo de condução. Hoje, felizmente, temos outros veículos de condução da verdade. Podemos proclamar a verdade através das redes sociais e dizer ao mundo, a cada coração, o reino de Deus é chegado. Essa é a proclamação que Jesus Cristo quer que se estabeleça em cada geração. Isso vai trazer unificação. Vai mostrar que nós somos um. Somos novas criaturas. Ao chegarmos à cruz, todos nós somos iguais. Não há leigos, não há doutores, não há mestres. Somos novas criaturas, nascidos da água e do Espírito. É simples a mensagem de Jesus Cristo, não é? É ao meu e ao seu alcance. Senhor, obrigado por esta palavra, o legado da tradição, para que saímos desses compromissos e entremos no compromisso de Jesus Cristo e preguemos ao mundo que o reino de Deus é chegado. Essa é a mensagem de Jesus Cristo para este mundo. O reino de Deus é chegado. Lá nós vamos encontrar um povo, a nova criatura, os nascidos da água e do Espírito, aqueles que tu deste. Vocês têm autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pisar em cima de serpentes e escorpiões, pois nos deste poder sobre toda a força do inimigo espiritual, que é Satanás e suas hostes. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos a esse poder. Saia todo espírito de enfermidade da cabeça à planta dos nossos pés. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia de nossa coluna vertebral. Saia dos nossos ossos. Saia dos nossos órgãos internos. Saia do nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés e mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Sai também de nossa mente, espírito de raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza, angústia, dor. Sai também espírito de pobreza, de miséria e desgraça de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém. O legado dos